lhe aguardando para lhe fazer um convite, uma viagem ao tempo e espaço para conhecer a vida de um extraordinário. Vamos para a França, mais precisamente ao ano de 1580. No dia 2 de abril, nascia o menino Vicente de Paula. O menino Vicente passou a sua infância no campo, ajudando seus pais a cuidar das ovelhas. Desde cedo já se mostrou muito generoso com os mais necessitados e não perdia nunca sua oportunidade para rezar e agradecer a Deus. Seus pais, percebendo isso, o mandaram aos 12 anos de idade para os padres franciscanos para estudar. Foi dedicado, chegou à Universidade de Toulouse, terminou seus estudos e em 1600, aos 20 anos, foi ordenado sacerdote. No início da sua vida sacerdotal, o agora Padre Vicente imaginava em fazer uma carreira brilhante, mas Deus, com alguns sofrimentos, lhe ensinou a amar seus irmãos, os homens. Já numa passagem da sua vida, em 1605, quando fazia uma viagem pelo mar, o navio onde estava foi tomado por piratas turcos, que o aprisionaram e o levaram para a cidade de Tunis, onde o venderam como escravo. Ali passou por vários senhores, e foram 3 longos e sofridos anos. Quando conseguiu escapar do cativeiro e retornar à França, ele se hospedou na casa de um amigo. Em uma certa oportunidade, este amigo havia perdido 400 moedas de prata e acabou acusando Vicente de tê-las roubado. Vicente não esperneou, não gritou, mas falou com toda certeza: Deus sabe que eu não roubei esse dinheiro. E se calou. 6 meses mais tarde, o verdadeiro ladrão apareceu e a verdade veio à tona. Anos mais tarde, quando Padre Vicente contava esta passagem de sua vida aos seus alunos, ele sempre dizia: é muito proveitoso ter paciência e saber calar e deixar que Deus tome a nossa defesa. Padre Vicente percebeu que ele tinha um temperamento muito forte e também muito amargo, e que, sendo tão áspero e duro, ele fazia muito mais mal do que bem no trabalho com as almas. Rezou a Deus e pediu que trocasse esse comportamento mal-humorado de ser para um modo mais amável, mais bondoso. Fez a sua parte e se propôs, dia a dia, a mudar um pouquinho do seu caráter. Obteve sucesso, tanto que alguns anos mais tarde, um grande orador local falava: ó Deus, se Padre Vicente é assim tão bondoso e amável, como serás tu, ó Senhor? Em uma outra passagem da vida do Padre Vicente, ele foi o capelão dos marinheiros e prisioneiros das galés. Naquele tempo, as embarcações tinham nos seus porões grandes remos que eram movidos pelos prisioneiros para que navegassem mais rápido. E Padre Vicente descobriu a horrível e terrível vida daqueles trabalhadores. Quem movia aqueles pesados remos eram os prisioneiros. Em meio ao mau cheiro, com fome, com sede, eles eram açoitados continuamente pelos capatazes, para que não parassem de remar e remassem cada vez mais rápido. Padre Vicente ficou horrorizado com o que viu e conseguiu fazer com que aqueles trabalhadores fossem tratados de uma maneira mais bondosa e menos cruel. Padre Vicente, sempre muito inquieto, fundou anos mais tarde a sua comunidade de padres vicentinos e irmãs vicentinas, que se dedicavam
a instruir e a ajudar as pessoas mais necessitadas. Padre Vicente, muito amável, reunia as senhoras mais ricas de Paris e lhes falava com tanto ardor sobre ajudar os mais miseráveis que elas lhe entregavam todo o valor que traziam consigo. Certa vez, a rainha, que se confessava frequentemente com Padre Vicente, falou para ele: Padre, não tenho mais dinheiro para lhe dar. E o santo lhe respondeu: E esses anéis, colares e brinco que trazes? Imediatamente a rainha tirou seus anéis, seus colares e seus brincos e o entregou para que fossem doados aos pobres. Padre Vicente sempre se vestia de uma maneira muito simples. E ele falava: Eu sou apenas um pobre pastorzinho de ovelhas que veio do campo à cidade, mas continua a ser o mesmo camponês simplório de sempre. Padre Vicente era muito inquieto e não parava de fazer as suas obras de caridade. Mesmo muito doente, já lá no final da sua vida, ele não deixava de dirigir e criar as suas inúmeras obras de caridade. E ele costumava dizer: Não é suficiente que eu ame a Deus. É necessário que eu faça com que os outros o amem também. Em 27 de setembro de 1660, o Padre Vicente morreu, deixando 80 anos de vida dedicado aos mais necessitados. Tornou-se um extraordinário amando os outros. Torne-se um extraordinário amando os outros. Refletindo sobre os ensinamentos da vida do São Vicente de Paula, retornamos ao nosso tempo e espaço.